Alô, som. Saudamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui representada, com a graça de Deus, nosso Pai, e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Continuemos, irmãos, a adorar o Senhor. Continuemos a glorificar o seu santo nome, refletindo um pouco na sua palavra. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, com reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, meia dúzia, do versículo 25 ao versículo 34. Quem achou, diga amém. Quem ainda está procurando misericórdia? Diz assim a palavra do Senhor: a ansiosa solicitude pela vida. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Oremos.
Bendito e eterno Deus, louvado, engrandecido, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco neste final de tarde e início de noite, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a compreender a tua vontade e a obedecer o teu mandamento. Abençoa cada irmão aqui, fala a cada coração, nos abençoa, abençoa a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, esse versículo, esse texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, no versículo 25, ele começa, Jesus falando, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. O que é que temos aqui, irmãos? Estamos aqui diante de uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Até pouco tempo, eu não pensava que quando Jesus Cristo falou, não andeis ansiosos, não se tratava de uma ordem, mas depois eu descobri que assim como não matarás, não roubarás, não adulterarás, não andeis ansiosos, tem o mesmo peso. É o mandamento do Senhor, o mandamento que deve ser obedecido. Existe um provérbio, um ditado popular, que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nós seremos bastante ajuizados se nós obedecermos este mandamento de Jesus. Não andeis ansiosos. Mas como obedecer ou praticar este mandamento? Nós que vivemos num país de tantas incertezas econômicas, com salários achatados, com aumento todos os dias. Cada dia que a gente vai no mercado, no armazém, numa loja, tudo aumenta. Aumenta o feijão, a carne, a escola, a torneira. Todos os dias aumentam as coisas e o nosso salário não aumenta. Como não viver ansioso? Como vemos tantos desempregos, a pandemia da coronavírus e as suas variantes, e agora apareceu essa gripe, tanta gente internada nas emergências. E com tantos políticos desonestos que querem destruir o nosso país. Como não viver ansioso nesta vida? Como viver, irmão, sem se preocupar com a manutenção da vida?
Nós que somos pais de família, que temos responsabilidade e compromissos para cumprir. A ansiedade é a causa de muitas neuroses. E é considerada atualmente a doença do século. A doença do século. A ansiedade, irmãos, ela é o pecado mais democrático da nossa geração. Por quê? Porque está presente em todas as famílias. A ansiedade atinge jovens, velhos, doutores, analfabetos, ricos, pobres, crentes e ateus. A ansiedade está presente e espalhada por toda a face da terra, atingindo milhares de pessoas nas cidades, nas nações e nos continentes. A ansiedade pode ser definida como um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. Um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança quando a pessoa está diante de um problema, de uma situação de que tenha que tomar uma providência urgente. Ou a ansiedade, ela também significa estar com a mente dividida entre dois pensamentos ao mesmo tempo, passando a ideia de que estar ansioso é viver no presente situações que podem ou não acontecer no futuro. A ansiedade, irmãos, é algo que é perca simplesmente de tempo. E muitas pessoas vivem ansiosas. Segundo os especialistas no assunto, há dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal, que é a que eu e você sempre tem, como todo mundo tem, e a ansiedade patológica. A ansiedade normal é o tipo de ansiedade que não é condenada nem proibida nas Escrituras. Por quê? Porque é uma ansiedade que está sob controle e se constitui numa preocupação real e comum. É um sinal que adverte a pessoa a agir de maneira responsável, sempre procurando resolver o problema, e que consegue resolver o problema. Já a ansiedade patológica, ela se constitui numa doença, numa patologia. E este tipo de ansiedade é uma reação da pessoa que se sente desamparada, se sente sozinha diante de um problema. Na verdade, ela está diante de um problema que ela acredita que é um problema muito grande e ela não pode resolver. Aí o que acontece? Ela fica maquinando em sua mente como sair sozinho daquela situação, como resolver aquele problema. Aí, como ela não consegue, o que é que acontece? Há uma frustração,
a pessoa se sente frustrada pelo fato de não conseguir resolver o problema, que no momento está fora de controle. Geralmente, a ansiedade patológica, ela é uma ansiedade que está fora de controle. Então, surge um sentimento íntimo de apreensão. A pessoa fica apreensiva, a pessoa sente mal-estar, a pessoa fica com uma preocupação excessiva, sente uma angústia, medo, não consegue dormir, podendo essa ansiedade se agravar para um quadro de estresse ou depressão. Com base no texto que nós acabamos de ler, gostaríamos de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: em Cristo, a vitória sobre a ansiedade. Vamos todos repetir? Em Cristo, a vitória sobre a ansiedade, da qual, irmãos, podemos destacar dois ensinos. O primeiro ensino: o que Jesus nos diz sobre a ansiedade. Veja só, irmãos, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, nós temos o Sermão do Monte, proferido por Jesus. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus segue com as bem-aventuranças. Quando chega no versículo 13, ele vai dizer que os discípulos é o sal da terra. No versículo 14 até o 16, ele vai dizer que os discípulos é a luz do mundo. No versículo 17 até o 20, Jesus vai dizer que não veio revogar a lei, mas cumprir. A partir do versículo 21, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Jesus Cristo vai falar sobre a lei, do adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Quando chega no capítulo 6, versículo 1, ele começa a falar sobre a prática da justiça. Versículo 2, como se deve dar esmolas. No versículo 5, como se deve orar. No versículo 16, como jejuar. Versículo 19, sobre os tesouros no céu. Versículo 22, a luz e as trevas. Versículo 24, os dois senhores. E quando chega no versículo 25, do capítulo 6 de Mateus, ele vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida.
ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, nesse texto que acabamos de ler, Jesus Cristo, Ele está nos fornecendo, nos ensinando 3 razões para não nos preocuparmos e os segredos para ter vitória sobre a ansiedade. Primeira razão: a ansiedade é inútil. A ansiedade é inútil. A ansiedade não resolve nada. A ansiedade é incapaz de produzir algo proveitoso. Ela simplesmente não funciona e não pode alterar o passado e nem controlar o futuro. Somente faz com que a pessoa se sinta triste e apreensiva hoje. Veja o que Jesus diz no versículo 27 de Mateus, capítulo 6. Ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado, na época de Jesus, naquela época do Novo Testamento, era usado como medida linear, mas também como medida de tempo, o côvado. Nesse caso, envolve tempo. Nesse caso que nós falamos,
que nós podemos dizer assim: quem entre nós, através da preocupação excessiva, através da ansiedade, poderia acrescentar uma única hora à sua vida? A ansiedade, ela não faz diferença. Ela tanto faz. Provérbios capítulo 12, versículo 25, ensina que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Em que você ocupa o seu pensamento? Em que você está se preocupando agora? Em que você está ocupando seu pensamento agora? Uma pessoa normal concentra sua ansiedade ou preocupação, vejam só, 40% em coisas que não vão acontecer nunca. Uma pessoa normal concentra sua ansiedade 40% em coisas que não vão acontecer nunca. 30% em coisas do passado que não podem ser mudadas. Já passou, mas as pessoas ficam mastigando. 12% em críticas de outras pessoas, que na maior parte são críticas injustas, mas você coloca aquilo na cabeça e fica doente, fica ansioso. Só aí nós temos 40 mais 30, 70, mais 12, 82. 10%. Uma pessoa normal concentra sua ansiedade em preocupação sobre saúde, que piora com o estresse. Então, temos 40, mais 30, 70, mais 12, 82, mais 10, 92. Meus irmãos, somente 8% é que nós concentramos a nossa ansiedade em problemas reais, que realmente existem, que precisam ser enfrentados e resolvidos. Somente 8%. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos fala sobre o que deve ocupar os nossos pensamentos na luta contra a ansiedade. O que deve ocupar os nossos pensamentos na luta contra a ansiedade? É o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. São essas coisas que devem ocupar os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro. Está repreendido toda mentira, todo engano. A mentira, o engano, a hipocrisia deve estar longe dos nossos pensamentos. O que não é respeitável, mas
devemos ocupar nossos pensamentos com a justiça de Deus, com tudo que é justo, com tudo que é puro. Não devemos colocar em nossa mente, no nosso pensamento, impurezas, mas somente coisas que é amável, coisas de boa fama. São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. A segunda razão pela qual não devemos ficar ansiosos é que a ansiedade é desnecessária por causa do caráter de Deus. A ansiedade, ela é desnecessária por causa do caráter de Deus. Meus irmãos, talvez você não se lembre, mas você devia se lembrar e nunca esquecer. Deus prometeu cuidar de você, caso você confie a Ele sua vida em todos os detalhes. Você tem feito isso? Você tem confiado a sua vida, seus anseios, seus problemas, as suas dificuldades nas mãos do Senhor? Deus prometeu cuidar de você, caso você confie no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Veja que o apóstolo Paulo diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, se você está ansiosa, confie em Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Coloque diante do Senhor o seu problema. Sabe por quê? Porque você talvez esqueceu, mas Deus não esquece. Deus tem cuidado de você. Quando você era criança e pedia a seu pai dinheiro para um lanche na escola, você nunca teve a preocupação de saber de onde viria esse dinheiro. Quando você era criança, você não tinha a preocupação de saber de onde é que vem seu sapato, sua roupa. Você não se preocupava com isso. Sabe por quê? Porque você confiava no seu pai. E sabia que no tempo devido, seu pai estaria ali, suprindo as suas necessidades. Mas, meus irmãos, esse é que é o problema. Esse é que é o problema de tanta gente viver ansiosa. Porque não confia em Deus. Deixe que Deus seja Deus em sua vida. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o controle sobre todo o universo, onde todas as criaturas são suas, que Ele sustenta, e provê as suas necessidades. Esse Deus é o seu Deus? Você precisa deixar que Deus seja seu Deus. Deus cuidará de você. Tão somente procure obedecer e fazer a vontade de Deus. No capítulo 6 de Mateus, versículo 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você crê, irmão? Quem crê, diga bem. Quem não crê, diga misericórdia. A terceira razão
pela qual nós não podemos viver ansiosos, obedecer à ordem de Cristo, é que a ansiedade, ela é incompatível com a nossa fé. A ansiedade não combina com a fé cristã. O ímpio é que se comporta de tal maneira. Os justos, os salvos em Cristo, aquele que tem Deus como seu provedor, como seu Senhor, como seu Pai, esse não deve viver ansioso. E por que você vive ansioso? A ansiedade é incompatível com a nossa fé. Veja, observe que no texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, quando chega no versículo 30, veja aí, no versículo 30, o Senhor Jesus Cristo vai chamar os ansiosos de quê? Veja aí. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o quê? Não. No versículo 30, diz o quê? Ele vai chamar os ansiosos. Ele vai dizer assim, ó: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, o quê? Homens de pequena fé. Quando Jesus Cristo fala homens de pequena fé, esse homens é generalizado. Aqui ele está falando homens e mulheres de pequena fé. A sua fé, se for do tamanho de mostarda, a menor semente que existe, você pode dizer a um monte, saia daqui e vá para ali. Isso acontece. Mas a sua fé ainda é menor do que um grão de mostarda. Jesus Cristo chama os ansiosos homens de pequena fé. Depois ele utiliza de duas ilustrações para nos ensinar a confiar em Deus. Ele usa as aves e as flores para explicar o cuidado de Deus para conosco. Veja o que é que diz o versículo 26. Ele diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. E o versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meus irmãos, Deus é fiel e sempre cumpre com as suas promessas. Embora sejamos infiéis, mas Deus permanece fiel e cumpre com a sua palavra e tem cuidado de nós. Confiemos em Jesus Cristo.
Confiemos nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos problemas ao Senhor Jesus Cristo, que Ele cuidará de nós. O segundo ensino é a importância da providência divina. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando em nosso favor, providenciando o nosso sustento, a nossa ida para casa, a nossa semana. Deus tem sido, desde antes de nascermos, antes do universo ser formado, Deus já estava trabalhando em favor do seu povo. O ensino bíblico acerca da providência de Deus revela o cuidado especial de Deus para com o seu povo. É Deus quem preserva e governa a nossa vida de modo muito especial. É Deus. Em Neemias, em Números, capítulo 9, versículo 6, diz assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo o que há. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Números capítulo 9, versículo 6. É Deus quem preserva toda a sua criação, em especial o seu povo. Preserva, cuidando de nós, providenciando tudo que nós necessitamos. A providência de Deus opera em nosso nascimento. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Salmo 139, do 13 ao 16, diz assim: fala sobre a nossa formação no ventre materno. Ora, nós nunca imaginamos que um dia viríamos a este mundo. Nós nunca imaginamos que um dia íamos nascer. Nós não estávamos nem preocupados com nada. Mas Deus já estava providenciando o nosso nascimento. E por que você agora está ansioso? Veja só, ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, viste que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vejam só, que maravilhoso! Deus já cuidava de nós desde o ventre materno. E por que você agora está ansioso?
pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. A providência de Deus opera no nosso trabalho diário. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 12, ele diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. É Deus que nos dá o trabalho, o nosso trabalho para sairmos, para trabalhar, para batalhar o pão nosso de cada dia, da nossa família. É a providência de Deus. A providência de Deus opera na nossa vida familiar. No Salmo 34, versículo 10, diz assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Enfim, irmãos, a providência de Deus opera em tudo em nossa vida. Deus está no comando. Romanos capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não vos dará com ele graciosamente todas as coisas? Se Deus não poupou o seu filho Jesus Cristo, o seu único filho por nós, com certeza, graciosamente, ele dará todas as outras coisas que precisamos. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, irmãos, a certeza do cuidado de Deus por nós é tão importante para nos trazer paz, confiança e esperança, a fim de vencermos a ansiedade. Conclusão: quando o Senhor Jesus Cristo adverte: não andeis ansiosos, não significa que vamos descuidar das necessidades da nossa família, ou ser irresponsável com os nossos compromissos e com o nosso trabalho. Não é isso. Jesus Cristo fala da excessiva solicitude, ansiedade pelas coisas materiais, em detrimento da vida espiritual. Ou seja, da excessiva solicitude pelas coisas materiais, em detrimento da sua confiança em Deus. É possível vencer a ansiedade descansando na providência divina, sabendo que Deus suprirá todas as nossas ansiedades. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É da paz do Senhor Jesus Cristo
que nós precisamos. Que Deus, o nosso Pai, o nosso mantenedor, tenha misericórdia de cada um de nós. E que no poder do seu Santo Espírito, que em nós habita, nos ajude a começar o ano de 2022 fazendo a sua vontade e obtendo vitória sobre a ansiedade. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos?